Continuando aqui as explicações sobre as representações, o artigo 24 da resolução que nós estamos estudando, ele vai reproduzir a parte da Lei 64 de 90, dos incisos 1 e suas alíneas, do artigo 22, inciso 1, melhor dizendo, da Lei das Inelegibilidades, e vai reproduzir isso gradualmente aqui, né? Colocando alguns detalhes importantes. Então, a petição inicial deve seguir o requisito do CPC. Na petição inicial, deve-se juntar documentos. Por exemplo, imagine você uma ação de captação ilícita de sufrágio, aquele toma lá da cá, baseada no artigo 41A da Lei 9.504, que gera a cassação do registro, a nulificação do diploma e a inelegibilidade. Essa petição inicial será instruída com documentos que comprovam que a captação de sufrágio, né, o dinheiro que foi dado para a compra desse material, as fotografias, os filmes que foram feitos, a mídia que foi feita, né, e tudo isso será apresentado na impugnação. Nessa representação. E a defesa terá o prazo de 5 dias para contestar, certo? Se o candidato estiver ainda fazendo essa prática ilegal, a lei determina que o magistrado determine a suspensão do ato que deu origem a essa infração. O juiz também, o tribunal, pode indeferir a inicial quando não for o caso da representação por lhe faltar algum requisito essencial. E aí vem a resolução e detalha. No caso de representação instruída com vídeo ou áudio, a citação é acompanhada da transcrição do conteúdo e da informação do dia e horário em que o material impugnado foi exibido. Então você imagina um candidato, né, numa pracinha pública, sendo filmado, distribuindo dinheiro em troca de voto, comida em troca de voto. Isso foi exibido, né? Qual foi o dia, a hora e etc. No caso do relator indeferir a representação ou retardar-lhe a solução, isso é importante. E às vezes pode acontecer uma omissão aqui da magistratura e aí o interessado pode renová-la no Tribunal Regional Eleitoral, se aquele juiz auxiliar retardar esse fato, né? O interessado, quando não for atendido ou ocorrer a demora, poderá levar inclusive o fato ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. Então reparem que essa preocupação do legislador com a celeridade, com a eficácia dos provimentos jurisdicionais, com a segurança jurídica das eleições é latente, é resoluta. Inclusive, sem prejuízo dessa renovação, diz a lei, a decisão que indeferir o processamento da representação enseja agravo interno em 3 dias. Ou seja, cabe um agravo interno para que seja apreciado por que foi indeferida essa representação se ela está trazendo substanciosas informações. Feita a citação, a Secretaria juntará os autos, cópia autêntica do ofício, etc. A defesa também é intimada. Artigo 27. Se não for apresentada a defesa, ou apresentada sem os documentos, ou ainda decorrido o prazo para que o representante se manifeste sobre esses documentos, os autos são imediatamente conclusos ao relator, que vai designar 5 dias, de data, hora, local, para a realização em uma única sentada da audiência para a oitiva das testemunhas arroladas. Lembrando que as testemunhas arroladas são 6 testemunhas do impugnante, do autor da representação, e 6 da defesa, sob pena de preclusão. E essas testemunhas comparecem independentemente de intimação. Reparem que a resolução é detalhista, né? É quase que aqui uma leitura que você está fazendo comigo, acompanhando para o seu aprendizado isso, para que você não esqueça esses temas, porque às vezes, o que eu estou acostumado, e reparo, desculpa a observação, muitos candidatos de concurso público que estudam direito eleitoral não fazem leitura do texto da lei.
e o texto da lei cai muito nas provas de múltipla escolha, nas provas orais, e independentemente disso, é aqui uma forma que você tem de estudar o direito eleitoral, de se aprimorar com isso, certo? Poucas pessoas vão ler esse texto legal. E você está num caminho diferenciado, perfeito? Então, vem comigo aqui para a gente terminar esse assunto bem, para ficar bem firme na sua mente. A resolução, no parágrafo 3º, nos dá um leque de opções. Diz assim: versando a representação sobre mais de um fato determinado, o relator pode, mediante um pedido justificado da parte, admitir a oitiva de testemunhas acima do limite. Vamos dar um exemplo. O candidato, no dia de hoje, estava distribuindo dinheiro em troca de voto. Amanhã, distribuiu comida em troca de voto em outro lugar. Depois de amanhã, fez uma outra ação ilícita. Ora, as testemunhas de ontem, de hoje e de amanhã são diferentes, porque são fatos diferentes. Mas o contexto da eleição é o mesmo: a compra de votos, a mercantilização do voto. Então, esses atos ou ações podem ser perfeitamente reunidas numa mesma petição inicial, e a prova testemunhal pode ser diferenciada, deve ser diferenciada para provar todos esses fatos, certo? Muito bem, ouvidas as testemunhas ou indeferida a oitiva, o relator, nos 3 dias subsequentes, procede a todas as diligências, inclusive as que ele determina ex officio, né? E analisa quais são as pertinentes requeridas pelas partes. Ouvidas as testemunhas, etc., tudo isso. Bem, nesse momento também, com a presença das partes e do Ministério Público, lembrando que o Ministério Público pode ser o autor dessa representação, né? Fiscalizando a ordem jurídica democrática e pugnando aqui pela lisura do processo democrático. Bem, aqui a legislação, portanto, repete aquele artigo que eu falei agora há pouco, que eu fiz menção àquela resolução sobre a aplicação do Código de Processo Civil. Aqui nós temos o artigo 29 expressamente também reproduzido, que as decisões interlocutórias proferidas na representação não são recorríveis de imediato, não precluem, devem ser novamente analisadas pelo relator por ocasião do julgamento. Então o relator, na ocasião do julgamento, diz assim: não, aquela prova testemunhal que foi indeferida eu acho relevante para o deslinde da questão, vamos ouvi-la, caso requeira o Ministério Público em suas alegações finais. Modificada aquela decisão interlocutória pelo relator, somente serão anulados os atos que não puderem ser aproveitados. Olha como a legislação eleitoral, ela se integra aqui, essa regulamentação, né? com a própria exegese finalística do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, inclusive, né? Encerrada a dilação probatória, as partes e o MP apresentam alegações finais no prazo comum de 2 dias. Repare, o prazo é comum de 2 dias. Nas ações em que não for parte o MP, apresentadas as alegações finais ou decorrido o prazo sem o seu oferecimento, os autos lhe serão remetidos para querendo se manifestar em 2 dias. Ou seja, o Ministério Público sempre se manifestará também em 2 dias, seja como autor, seja como fiscal da ordem jurídica exclusivamente. Findo esse prazo das alegações, os autos são conclusos e em 3 dias, né, o relator fará o relatório desse processo. Apresentado o relatório, os autos serão remetidos à unidade competente para a inclusão em pauta. Muito bem, julgada a representação, o tribunal providenciará a imediata publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico e, no caso de cassação do registro do candidato antes das eleições, o relator determinará a notificação do partido do candidato, encaminhando-lhe cópia da decisão. Por fim, os recursos eleitorais contra decisões e acórdãos que julgam as representações previstas nesta sessão serão interpostos no prazo de 3 dias. Perfeito? Então, vocês reparem que aqui há um panorama diferente. Esses julgamentos são pelo colegiado, não são pelo aquele juiz auxiliar. Essas representações específicas são do colegiado que julga.
Tá bom? Vamos estudar na sequência.